Será que você está tomando medicamentos em excesso? Será que, enquanto sociedade, estamos em meio a uma crise do uso irracional e exagerado de medicações? Aqui Daniel Coriolano, sou médico e hoje vamos falar sobre esse tema muito importante. Você já parou para pensar a quantidade de remédios que tomamos hoje em dia? Se por um lado, os remédios podem salvar vidas ou pelo menos aliviar as nossas queixas de saúde, como dor, infecção, por outro lado, o uso indiscriminado pode trazer sérios riscos para nós. O uso irracional e exagerado de medicamentos é um problema que a Organização Mundial de Saúde considera uma das maiores ameaças à saúde pública no mundo. Eu acredito que é útil ouvir o que eu tenho a dizer, então fica aí até o final, ok? Faça sua inscrição no canal, deixe o like e bora começar. Primeiro, o que é uso irracional de medicamentos? Existe uma definição. O uso racional, ou seja, o uso correto de medicamentos, significa que o paciente recebe o remédio adequado para sua condição clínica, na dose correta, pelo período adequado e faz o tratamento completo. Simples, né? O que tiver fora disso é uso irracional. O problema é que 50% dos medicamentos são usados de forma errada. E o que é que isso gera para as nossas vidas? Eu estou falando de automedicação e do uso exagerado de medicações, que é chamado de polifarmácia. Também estou falando do uso incorreto de remédios como antibióticos, por mais ou menos dias do que é recomendado. E também, muitas vezes, da prescrição de remédios que não seguem diretrizes clínicas baseadas nas evidências, ou seja, pessoas que usam alguns remédios feitos para outras coisas pensando que vão tratar os seus problemas de saúde. Por exemplo, você vai para uma farmácia, diz que está sentindo algo e alguém que está lá na farmácia indica um remédio que não foi feito para aquela doença que você está. Imagine que você tem uma infecção bacteriana e tem uma febre. Então você passa a tomar apenas dipirona e não um antibiótico correto para o seu caso. Ou o contrário, você tem uma febre causada por uma situação viral e você começa a usar antibiótico, que é um remédio usado para contaminação bacteriana e não para uma contaminação viral. Então, dessa forma, tá tudo errado. No final das contas, você acaba usando remédios excessivamente e de uma forma errada. E isso faz mal? Qual o impacto do excesso de medicamentos na sua saúde? O uso excessivo e errado dos remédios pode levar a várias complicações. Uma das mais graves é o aumento dos efeitos colaterais. Por exemplo, o uso excessivo de antibióticos pode não apenas ser ineficaz, mas também contribuir para a seleção de bactérias resistentes, tornando as infecções futuras mais difíceis de tratar. Outro exemplo é o uso contínuo de anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco e outros da mesma classe. Eles podem prejudicar órgãos como fígado e rins. A automedicação, sem acompanhamento médico, aumenta muito esses riscos. Os estudos que analisei para produzir esse conteúdo apontam que esses eventos colaterais relacionados ao uso errado de remédios custam cerca de 42 bilhões de dólares por ano para o sistema de saúde, seja público ou particular. Muitas pessoas tomam vários remédios, gastam um monte de dinheiro até realmente ter uma consulta por um profissional e receber o remédio correto ali na prescrição. Eu também entendo que nem todos conseguem acesso a um profissional, um médico de uma forma rápida e por isso que muitas pessoas optam por a automedicação. Mesmo assim, é importante que você conheça os riscos. Por isso, presta atenção que você precisa saber de algumas coisas aqui. Mas antes, se você não deixou ainda o like, deixa o like e também realize sua inscrição no canal para ajudar mais pessoas a se informarem e evitarem esses erros que eu tô comentando por aqui, tá bom? Realize sua inscrição, deixa o like. Vou te dizer agora quais são os principais riscos do uso irracional e como evitá-los. Um dos maiores problemas associados ao uso irracional de medicamentos é a automedicação, que acontece quando as pessoas tomam os remédios por conta própria, sem orientação médica ou orientação de um cirurgião dentista que também pode prescrever remédios. Um exemplo clássico é o uso de analgésicos para qualquer tipo de dor. Embora pareça inofensivo, o uso contínuo desses medicamentos pode mascarar doenças mais graves, causar danos no longo prazo, principalmente se forem os AINES, que são os anti-inflamatórios não hormonais, já citados como diclofenaco, ibuprofeno e similares, que não deveriam ser usados de uma forma de longo prazo. Além disso, muitos analgésicos vendidos livremente podem interagir com outros remédios, causando interações medicamentosas adversas que se somam e que fazem mal para as nossas vidas. Outro risco significativo é o uso incorreto de antibióticos. Muita gente não sabe, mas o antibiótico é feito para infecção bacteriana. Mesmo assim, muitos pacientes insistem em usar o remédio para tratar gripe, resfriados, que são doenças causadas por vírus. Antibiótico para tratar vírus é ineficaz, não funciona e pior, ainda contribui para o que chamamos de seleção às bactérias resistentes, tornando o tratamento de futuras infecções muito mais complicado e com necessidade de utilização de antibióticos cada vez mais potentes e mais caros. E não é só isso. A polifarmácia, que é o uso de muitos medicamentos ao mesmo tempo, 5, 6 remédios diferentes durante o dia, também é um problema crescente. Em alguns casos, pessoas especialmente idosos acabam tomando tantos remédios que as interações entre essas medicações podem trazer mais outros riscos do que benefícios para a saúde. Para evitar danos ao nosso corpo, é fundamental que os pacientes sigam as orientações
orientações que os seus médicos passam, que revisem periodicamente as medicações que estão tomando e o que fazer então para mudar essa realidade. Primeira coisa que a gente pode fazer é informação. Quanto mais soubermos sobre os riscos do uso irracional e exagerado dos medicamentos, melhor podemos tomar as nossas decisões de saúde. Isso é inteligência em saúde. Precisamos questionar o uso excessivo de remédios, buscar orientação profissional e evitar essa automedicação. Outra coisa importante é sempre consultar o médico antes de iniciar qualquer tratamento. Só ele, ou nós, podemos avaliar se você realmente precisa do remédio, qual a dose adequada, por quanto tempo você vai tomar. Devemos evitar o uso de remédios para sintomas que podem ser tratados de uma forma simples, como uma dor de cabeça muito leve, uma febre muito leve. Muitas vezes pode ser resolvido com descanso, com uma boa hidratação e não necessariamente todas as vezes com um remédio. Reflita aí, será que realmente precisamos de tantos remédios? Será que estamos usando remédios para tratar sintomas que poderiam ser resolvidos com mudanças do estilo de vida? Nos alimentando melhor, dormindo melhor, fazendo exercícios? Não se engane, ser disciplinado, virtuoso nessas escolhas de como vivemos é muito melhor que muitos remédios. Cada vez mais vemos o aumento do uso de medicações para tratar sintomas como estresse, ansiedade leve, insônia. Parece que as pessoas estão buscando uma fórmula mágica para suas incapacidades em decidir o que é certo. Será mesmo que a solução está no remédio? Será mesmo que sempre toda a solução da nossa vida, de problemas quaisquer, estão nos remédios? O quão difícil é melhorar as escolhas alimentares, iniciar a prática de exercícios físicos? Tomar medicamentos pode ser necessário, mas é fundamental que essa decisão seja baseada em uma avaliação profissional cuidadosa, que leve em consideração todos os riscos e todos os benefícios que o remédio vai gerar. O uso racional e correto dos remédios é um desafio no mundo todo e cabe a cada um de nós contribuir para que essa realidade do bom uso dos remédios exista. Afinal, não podemos simplesmente apenas medicalizar a vida. Se você acha que atualmente utiliza muitos remédios e acha que precisa reduzir, uma sugestão simples é: não tome nenhuma atitude drástica antes de consultar o seu médico. Juntos, você e o médico ou médica que te acompanha poderão fazer a melhor decisão quanto ao uso dos remédios que você já utiliza hoje, eliminando alguns, melhorando outros. Um alerta que eu deixo é: não pare remédio por conta própria, ok? Isso também pode não ser bom. Se você gostou desse vídeo, quer aprender mais sobre como cuidar melhor da sua saúde, realize sua inscrição no canal e também clique no botão Seja Membro, assim você pode ajudar com as produções aqui do canal. Veja aqui na área de descrição o que eu tenho a dizer. Eu sou Daniel Coriolano, forte abraço e compartilhe o vídeo aí no grupo da família, porque eu sei que muitas pessoas vão pensar melhor sobre esse uso irracional dos remédios, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo, esse aí, ó, que tá aparecendo aqui.